Identidade, propósito e recursos. Quero falar sobre isso. Quero que você medite um pouco sobre esses três aspectos: identidade, propósito e recursos. Quando nós conhecemos a nossa identidade em Deus, nós passamos a conhecer também o propósito que nós temos. Muita gente não conhece o propósito porque não conhece sua identidade. Você vai perceber que identidade e propósito sempre estão associados. Mas não somente isso, a questão dos recursos também. Nós temos recursos celestiais, mas não para gastar com nós mesmos. Nós temos recursos celestiais para o propósito que Deus preparou para cumprirmos. Então eu preciso conhecer a minha identidade. Conhecendo a minha identidade, eu vou conhecer o propósito. Conhecendo o propósito, eu vou conhecer e saber o recurso que está disponível para mim. E não vou pedir mal, vou pedir de acordo com o recurso, de acordo com o propósito, porque eu conheço a minha identidade. Estou falando essas coisas para você baseado em Jesus Cristo, no que ele passou. Em Mateus, no capítulo 4, nós vemos aquela passagem da tentação de Jesus. Então, Jesus ele foi provado, mas antes de ser provado, aconteceu algumas coisas com Jesus. Por exemplo, ele foi batizado lá no Rio Jordão por João Batista. Depois o Espírito Santo veio sobre ele em forma de pomba e uma voz do céu audível, voz de Deus, disse: "Este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer." E falando a respeito destas coisas que aconteceram na vida de Jesus, quero dizer para você que essas coisas também, esse caminho acontece conosco. O caminho de Jesus é o nosso caminho, a experiência de Jesus é a nossa experiência, os passos de Jesus são os nossos passos. Nós devemos andar na trilha que ele andou. Então, isso aconteceu com Jesus, ele foi batizado, ele foi cheio do Espírito Santo e ele ouviu do céu uma confirmação do amor de Deus. Mas depois ele foi tentado. Ele foi levado ao deserto pelo Espírito Santo. Note isso, ele foi levado pelo Espírito Santo e lá no deserto ele foi tentado pelo diabo. Então, da mesma forma que Jesus passou por essa prova, nós também vamos passar. Ser provado é algo que nós devemos já esperar. Se olha para a Bíblia, você vai compreender que Abraão foi provado, o povo de Israel foi provado, Jesus também foi, então nós vamos passar pelo mesmo caminho. Primeira coisa que o diabo falou para Jesus lá no deserto foi a seguinte: se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão. Jesus entendeu muito bem qual era a proposta do diabo. E a proposta era a seguinte: resolva as coisas do seu jeito, a sua maneira. Faça acontecer, não espere por Deus, não espere a palavra de Deus. Haja você, faça do seu jeito. E qual foi a resposta de Jesus? Ele disse: está escrito, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus estava dizendo: eu não vou fazer do meu jeito, eu vou confiar na palavra que eu tenho da parte de Deus. Bom, aí o diabo utilizou uma outra forma para tentar Jesus. O diabo, talvez pegando aquele gancho da palavra, ele falou: então tá bom, então vamos para a palavra. Pula daqui de cima, porque está escrito na palavra que Deus dará ordens aos anjos a seu respeito. Está escrito na palavra, então use a palavra. Qual foi a postura de Jesus? Jesus disse: não vou usar a palavra para tentar a Deus. E então Jesus disse: está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Então o inimigo usou uma terceira forma para tentar Jesus. Ele disse: olha para o mundo, para os reinos do mundo, para a glória destes reinos, e eu dou tudo isso para você. Você tem tudo isso, você tem o mundo, a glória deste mundo, se você
me adorar. E Jesus disse, eu vou adorar só a Deus, e só a Ele eu vou prestar culto. E assim o diabo fugiu da presença de Jesus, porque Jesus disse, vai-te, e ele foi, e vieram os anjos de Deus e serviram a Jesus. Eu estou dizendo isso, querido, para que, se você é cristão, você se prepare que esse também vai ser o seu caminho. Este é o meu caminho. Porque Jesus passou, nós também vamos passar. Veja, talvez você já recebeu a Jesus no seu coração, e você ficou muito feliz, e você foi batizado, e você conheceu o amor de Deus, teve uma confirmação do amor de Deus, provavelmente você tenha tido até uma experiência com o Espírito Santo de Deus, ser cheio do Espírito Santo, e essas coisas são maravilhosas, mas nós precisamos ainda ser provados. E é o próprio Deus que nos leva para o deserto. Lá no deserto o diabo vem tentar, mas é o próprio Deus que nos leva para o deserto. Precisamos entender isso. Não adianta repreender deserto. Precisamos estar muito atentos aos processos. Por quê? Porque nós precisamos ter a nossa identidade firmada, precisamos conhecer o propósito da nossa vida e precisamos saber quais os recursos que estão disponíveis para nós. Que tipo de recurso nós vamos acessar? Então a gente se converte, estamos felizes, de repente nos vemos num deserto. Algumas coisas começam a não dar certo como esperávamos, começa a vir uma grande pressão em nossa vida e vem dificuldades, aflições. Jesus já tinha dito, no mundo tereis aflições, tribulações, enfim. A gente se vê no meio de uma luta, de um dilema, no meio de um deserto, no meio de necessidades. E aí que o inimigo vem nos tentar com as mesmas propostas que ele fez a Jesus. A primeira proposta do inimigo é a seguinte, manda que estas pedras se transformem em pães. O que significa isso para a gente? É o inimigo dizendo, ei, faça do teu jeito, faça acontecer, não espere não. Não fique segurando na palavra de Deus que você recebeu. Deixa essa palavra de lado. Dê um jeito na situação. Estabeleça o seu caminho. Sua vida está nas tuas mãos, não está nas mãos de Deus. Então é você que deve fazer acontecer. E nós podemos ser aprovados ou reprovados. O que Jesus fez? Jesus disse para o diabo, eu vou confiar na palavra que eu tenho da parte de Deus. E eu quero dizer isso para você também. Confia na palavra que você tem da parte de Deus. Mandar as pedras transformarem em pães é tomar a nossa vida em nossa mão e dar um jeito para resolver os problemas de uma forma carnal, de uma forma natural, de uma forma independente de Deus. Mas é no meio das lutas do deserto que nós temos que dizer para o diabo, inclusive, eu vou permanecer. Eu vou segurar na palavra que eu tenho da parte de Deus. Eu não abro mão dessa palavra. E quando eu falo aqui de segurar uma palavra, não estou falando apenas da palavra genérica de Deus, mas principalmente daquelas palavras específicas que Deus, através do seu Espírito, nos dá. Palavra rema, palavra direta de Deus para o nosso coração, a promessa que Deus nos dá, a palavra que está viva dentro de nós. Nós precisamos depender dessa palavra. O justo vive pela fé, não por vista, não pelas coisas naturais, mas pela fé. Nós precisamos dizer para o diabo, em muitas circunstâncias, eu não vou transformar pedra em pão, eu não vou fazer do meu jeito, eu não vou deixar de lado aquela palavra que eu tenho. Ao contrário, vou segurar nela, vou depender dela e vou viver por ela, porque nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então pode ser que o inimigo venha com outra forma de tentação. Ele diz, bom, então você quer a palavra? Então use a palavra para o seu benefício, force a palavra. E posso dizer que tem muita gente entrando por esse caminho de dizer, bom, eu vou pular daqui de cima, porque está escrito que os anjos vão me segurar. Tem muita gente pulando em relacionamentos errados, que Deus não falou nada,
E a pessoa diz, não, mas Deus vai abençoar no final. Tem muita gente pulando em negócios e pensando assim, mas no final Deus manda um anjo, Deus abençoa, Deus abre uma porta. Tem muita gente pulando em situações e Deus não disse nada. Mas a pessoa decide, a pessoa define e depois busca uma palavra para tentar justificar, para tentar provar, para tentar fundamentar e dizer, não, eu estou coberto pela palavra, porque está escrito. Mas se esse está escrito é letra, querido, não vale nada. A letra mata, é o Espírito que vivifica. A palavra viva de Deus, ela vem no tempo de Deus, na forma de Deus, do jeito que Ele quer. Está escrito na Bíblia, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Então, se Ele tem nos dado uma palavra, Ele vai fazer do jeito dele, no tempo dele, da forma dele. E nós temos que apenas confiar e dizer, Deus, cumpre em nós teu querer e a tua palavra, mas não podemos tentar a Deus, não podemos forçar a palavra de Deus, não podemos tomar a palavra para dizer, não, eu faço do meu jeito e depois eu ponho a palavra nos meus planos e no final Deus abençoa. Não, Ele não abençoa os nossos planos, Ele abençoa os planos dele. E aí pode ser que o inimigo venha com a terceira proposta. A terceira proposta é a seguinte, olha, deixe de adorar a Deus. Pare de adorar. Tem muita gente que ficou frustrada com situações, com dificuldades, com lutas, e a pessoa começa a parar de adorar. E a pessoa vai se encantando com o sistema deste mundo. Lembra que quem quer ser amigo do mundo é inimigo de Deus. Está escrito isso. Lembra que nós não podemos nos conformar com este século, mas temos que nos renovar com a palavra de Deus, a palavra viva de Deus em nosso coração. Então tem muita gente parando de adorar, deixando de lado a essência, deixando de lado a identidade, a verdadeira identidade. Porque sabe qual é a nossa essência? Nós fomos criados para adorar a Deus, mas não podemos nos encantar com o mundo, porque isso é proposta do inimigo para nós. A proposta do inimigo é olhe para o mundo, se encante com o mundo, se encante com os reinos do mundo. Abrace os encantos deste mundo e deixe de adorar a Deus. Não, nós não fomos chamados para olhar para o mundo, nós fomos chamados para adorar a Deus sempre. Essa foi a escolha de Jesus, tem que ser a nossa escolha também. Quer dizer para você que nós nascemos para ser aprovados diante de Deus. Agora, quando nós dizemos, diabo, eu não vou mandar as pedras se transformarem em pão, porque eu vou depender da palavra de Deus, você está dizendo o seguinte diante do mundo espiritual, os recursos para a minha vida não virão deste mundo, virão de Deus. Essa foi a escolha de Jesus. Quando você escolhe, não vou tentar a Deus com a palavra, mas vou depender dele, você está dizendo, eu vou cumprir o meu propósito. E quando você escolhe adorar a Deus e não olhar para a glória desse mundo, nem para os reinos desse mundo, você está abraçando a sua verdadeira identidade. Então, querido, quando nós conhecemos quem nós somos e nós fomos criados para adorar a Deus, quando nós abraçamos a nossa essência, nós entendemos o nosso propósito. E quando nós entendemos o nosso propósito, nós acessamos os recursos que temos disponíveis. Existem recursos disponíveis para nós no reino de Deus. Você e eu, nós somos chamados para sermos aprovados diante de Deus. Aprovados. O mundo espiritual reconhece aqueles que são aprovados. É como se o mundo espiritual, anjos, arcanjos, querubins, demônios, espíritos malignos, principados, potestades, olhassem para a terra e olhassem para os cristãos. Alguns já passaram pelo deserto e foram aprovados, outros talvez não. Se você for aprovado, o céu vai se abrir para a sua vida e o diabo vai correr de você. Por quê? Porque você sabe quem você é. Jesus saiu daquela tentação aprovado e ele saiu dizendo, eu sou, eu sei quem eu sou. E ele dizia tudo que ele era. Ele é a luz do mundo, ele é o pão vivo que desce dos céus, ele é tudo para nós.
E quando nós conhecemos a nossa identidade, somos aprovados, temos isso ratificado, confirmado, nós também sabemos quem nós somos, essa é a minha essência. Quando você sabe a tua identidade, você automaticamente começa a entender o teu propósito. E quando você entende o teu propósito, você fica uma pessoa focada, você fica uma pessoa alinhada, específica, você vai direto ao alvo. E quando você sabe a tua identidade e conhece o teu propósito, você conhece também os recursos do céu que estão disponíveis a você. E aí você não pede outras coisas, você não pede mal, porque você pede aquilo que já está disponível para você cumprir o teu propósito. Lembra que Jesus não ficava insistindo com Deus, ele pediu o que estava disponível. Na verdade, ele recebia aquilo que estava disponível. Gosto de uma frase de Jesus quando ele foi ressuscitar Lázaro, ele disse: Senhor, graças te dou, porque sempre me ouves. Ele já sabia que o Pai tinha ouvido. Quando você conhece os teus recursos, você simplesmente toma posse do que Deus já disponibilizou para você. Porque você conhece o teu propósito, porque você conhece bem a tua identidade. Então, identidade, propósito, recursos estão disponíveis para você. Seja aprovado diante de Deus. Deus te abençoe.